Olá pessoal, nesse primeiro vídeo de treinamento do Task Report iremos mostrar uma visão geral da área de desenho dos relatórios. Aqui estando no Explorer de relatórios, nós vamos clicar em relatório, selecionando a pasta onde deseja ser criado o relatório e vamos clicar em novo. Aqui temos a nossa interface de criação de relatórios. Como qualquer ferramenta de criação de relatórios, não só o Report Builder, se consiste basicamente em criar uma consulta através de um SQL e posicionar controles na área de desenho e ligar esses controles nos campos da consulta que você criou. Então aqui na primeira guia nós temos a área de dados, que é onde você cria as consultas. Você pode criar várias consultas para o mesmo relatório. Aqui nós temos a área de cálculo, onde você pode, aqui com o botão direito, definir eventos para os objetos ou áreas do relatório. Você tem aqui uma infinidade de eventos onde você pode codificar. E no caso, a linguagem que você vai utilizar aqui nessa área de código é a linguagem Pascal, visto que o componente utilizado é escrito em Delphi. Então aqui você deve seguir o conceito do Pascal ou da linguagem Delphi para codificar os eventos. Aqui na área de desenho nós temos a barra de tarefas, onde temos os botões, a área de estrutura do relatório, e nós temos algumas ferramentas que estão ocultas. Vamos mostrar aqui todas as ferramentas existentes, deixar todas elas posicionadas e vamos explicar aqui de forma bem rápida o que faz cada um desses botões. Nessa primeira parte aqui nós temos os botões de componentes padrão: label, memorando, que é um campo memo, caixa de texto formatado para você digitar um texto, variável de sistema, a variável que você utiliza para fazer cálculos, objeto gráfico, polígono, linha, gráfico, código de barra e código de barra 2D. Esses mesmos componentes nós temos ele equivalente na barra de componente de dados, ou seja, nós temos o componente label, que é um campo texto, que você vai poder vincular isso a um campo de banco de dados. Esse componente aqui você não vincula, esse aqui você vincula. Claro que o componente de polígono e linha não tem como vincular a campo de banco, né? Apenas esses demais aqui. Então se a gente jogar aqui um objeto na área, clicar no local, aqui nós temos o label, onde você pode dar 2 cliques nele e escrever o texto que você deseja. Ok? Você pode clicar nele e também digitar por aqui também. Já o componente de dados, você vai fazer o que? Você vai clicar nele e você vai ter que apontar ele para um campo. Vamos então criar uma consulta bem rápida aqui. Utilizando o construtor, eu tenho aqui uma base de dados de um sistema. Pegar aqui a tabela de estoque, o código, a descrição e o saldo. Montamos aqui uma expressão SQL. Em nenhum dos vídeos aqui eu vou explicar como que se define um SQL, ou seja, presume-se que quem vai criar um relatório já tem algum conhecimento em banco de dados para poder montar suas consultas. O objetivo do curso não é ensinar SQL, e sim utilizar a ferramenta de criação de relatórios. Então temos aqui uma consulta simples, não vou aplicar filtro, não vou aplicar ordenação nem nada, apenas para a gente poder ver aqui na barra de ferramentas. Então uma vez selecionado a consulta, só temos uma consulta e o campo que vai ser apontado no objeto. O campo memorando é o mesmo conceito do campo texto, só que você vai ligar ele num campo do tipo memo, ou seja, um campo tipo text lá do seu banco de dados, um campo que você vai poder digitar várias linhas. E aí você tem uma série de opções aqui que você pode configurar em relação ao objeto. Note que esse campo aqui, o memorando, ele não vai ser ligado ao banco de dados, então o conteúdo dele você vai ter que digitar ele manualmente, carregar de um arquivo, né? Ou você pode também codificar e passar o conteúdo dele via código. O objeto variável de sistema, você pode apontar ele aqui para um determinado tipo de variável. Nós temos aqui várias opções: data e hora de impressão, total de página, número de página descritivo. Então temos aqui algumas variáveis que você pode utilizar.
Já o campo texto formatado, se ele estiver ligado a um campo de banco de dados, você pode aplicar formatação nele. Aqui no editar, você tem um editor de texto com opção de alinhamento, opção de fonte, negrito, itálico, sublinhado. É um editor de texto simples. Você pode também utilizar o campo texto formatado para fazer a opção de mala direta. Imagina que você cria um relatório do tipo carta, e aí você quer, no conteúdo do seu relatório, apontar para alguns campos do seu banco de dados. Então você vai escrever o texto, adicionar o campo no relatório e continuar o seu texto. Ou seja, você vai mesclar texto fixo com conteúdo da sua consulta. Já o campo memo, você não tem aquele editor de texto, você só tem um campo sem formatação. E você pode também passar o conteúdo dele via código. A gente vai ver essa parte de cálculo em um vídeo posterior. Vamos apagar aqui esses controles. Um outro objeto muito utilizado é esse objeto variável. O objeto variável você pode fazer cálculos e utilizar ele das diversas maneiras. Aqui primeiro você define qual que é o conteúdo dessa variável, o tipo de dado que ela vai receber, se é um campo texto, se é um campo monetário inteiro, data e hora, e assim por diante. E aí, uma vez definido isso, você pode vir aqui na guia, botão direito em cálculos, e codificar um determinado evento. Por exemplo, eu defini que o conteúdo da variável como tipo texto, visto que o tipo caractere ele só vai me retornar um único caractere. E aqui nós temos aqui no cálculo uma descrição mais o retorno do campo do banco de dados. Então ele vai concatenar aquele texto com o nome do campo do banco de dados. É um exemplo de utilização da variável. Você pode utilizar ele, por exemplo, para poder fazer soma. Eu vou definir o tipo como duplo e vou fazer um cálculo aqui fazendo a fórmula. O valor dele recebe o valor dele mais o saldo de estoque. Então, quando é que isso aqui vai ser calculado? Como que isso aqui vai ser calculado? Aqui nós temos o momento das ações, onde você diz, ó, na passagem, ou seja, na passagem da banda detalhe, ele vai fazer o cálculo. E quando é que ele vai reiniciar? No final do relatório. Você pode, por exemplo, reiniciar ele no final do grupo. Ou seja, se o relatório for feito com agrupamento, você pode reiniciar esse valor, ou seja, aquele ponto o value dele, e ele vai começar a incrementar novamente. Com o objeto variável, então, você pode aplicar algumas dessas fórmulas. Por exemplo, pegar o valor dele mais o saldo de estoque, e isso será calculado como? Aqui em momento das ações, nós temos aqui calcular na passagem, ou seja, toda vez que passar na banda detalhe, ele vai efetuar o cálculo. E quando que ele vai reiniciar? No final do relatório. Se o relatório tivesse, por exemplo, quebra por algum grupo, você poderia indicar que ele seria reiniciado no final do determinado grupo. E aqui embaixo você iria selecionar qual grupo que ele vai fazer o reinício. Vamos colocar aqui um objeto e ligar ao campo, no caso o campo saldo de estoque. Vamos alinhar aqui à esquerda, aliás à direita, né? E vamos visualizar a impressão. Então nós temos aqui o relatório de 409 páginas. Ele está desenhando as páginas e aqui ele somou. Então esse objeto variável é bastante utilizado. Você pode aplicar regras, né? Por exemplo, se o produto for de um determinado grupo, aí você faz um cálculo. Se o produto for de uma determinada unidade, você faz um cálculo. E você pode brincar aqui e escrever o seu código para obter o resultado desejado. O campo imagem, você pode apontar isso para um campo do tipo, aqui no caso, esse objeto aqui é o objeto imagem. Você tem que fazer a leitura do arquivo manualmente lá na guia cálculo. Pegar o nome do objeto e fazer um load nele, numa imagem que vai estar em disco. Por exemplo, eu venho aqui, ó, objeto detalhe, objeto 1, no onPrint dele, crio o evento, aí venho aqui, seleciono o objeto. No caso aqui nós temos o objeto imagem, nós temos as propriedades desse objeto.
Aqui você tem um objeto com a propriedade Picture, e dentro da propriedade Picture você tem o Load from File, e aí você passa o nome do arquivo, e ele vai fazer a leitura do disco, em disco desse arquivo, e vai apontar isso para a imagem. Você pode fazer um teste, né, se o arquivo existe. Aqui nós temos, ó, uma função chamada arquivo existe. Então, se o arquivo existe, então faça a leitura. Porque se o arquivo não existir, vai gerar um erro, porque não existe lá na pasta informada. Já esse componente imagem aqui da paleta de componente de dados, você pode aplicar ele, o DB imagem, você vai poder ligar ele a um campo do tipo imagem do seu banco. Aqui nós não temos nenhum campo do tipo imagem. A vantagem desse campo é que você, no caso do campo imagem, ele pode ser de dois formatos. Se ele for um campo string e no conteúdo desse campo tiver o caminho do arquivo, ele vai conseguir fazer a leitura do arquivo em disco. Se for uma coluna do tipo imagem, ou seja, uma coluna binária, onde vai estar gravado a imagem diretamente no banco, ele também vai associar isso e vai conseguir ler a imagem. Então ele funciona das duas maneiras. Você pode gravar o caminho no seu banco de dados e apontar um campo string, um campo varchar nesse campo, e ele vai fazer a leitura automática. Ou você pode apontar para um campo do tipo binário, onde você não precisaria ter o arquivo em disco, porque ele já vai estar gravado no seu banco. Você coloca a autodetecção, porque pode ser vários formatos, ou você pode setar um formato específico, né? Então esse campo imagem ele tem realmente uma dupla funcionalidade. O objeto polígono é bem legal, que você pode utilizar ele para poder fazer um relatório bem personalizado. Você tem aqui vários tipos de polígono: quadrado, retângulo, retângulo arredondado. Aqui você tem algumas opções: a altura do antecessor e largura, ou seja, de acordo com a banda detalhe, ele vai fazer o ajuste. Ele vai se ajustar com o antecessor, ou seja, aonde ele estiver posicionado. A maioria dos controles tem essas opções aqui de altura e largura do antecessor. E você tem aqui elipse e o círculo, além, claro, de poder definir uma cor para ele, né? Uma cor inicial e uma cor final, uma cor sólida. Isso pode deixar o seu relatório bem mais interessante. A linha é um outro objeto bastante utilizado também para você fazer o seu relatório mais personalizado. Você pode aqui dizer aonde que ele vai fazer o alinhamento, à esquerda ou à direita. Quando você utilizar esse objeto, você pode sempre marcar aqui a opção a altura do antecessor, para ele poder fazer o ajuste. À esquerda, definir aqui a largura, se vai ser pontilhado. Então, ó, com esse objeto você pode, por exemplo, fazer um quadrado sem utilizar um polígono. Você coloca a linha em cima, a linha embaixo e a linha na direita. Então, ó, vamos colocar aqui a altura do antecessor. Aqui nós vamos colocar a base, a altura do antecessor também. E aqui nós vamos colocar a direita, e colocar a altura do antecessor também. Então vamos alinhar aqui, vamos colocar aqui a direita, vamos colocar aqui a esquerda, vamos mandar aqui para trás para poder clicar nesse objeto aqui. Então, ó, você pode fazer o que? Você pode selecionar os objetos, clicar no de baixo, clicar no de cima e com o Shift pressionado e alinhar à direita. A mesma coisa aqui, você pode clicar no objeto, clicar no de baixo com o Shift selecionado e alinhar à esquerda. E nesse aqui você pode utilizar esse botão, que é aumentar para maior largura, e depois alinhar à esquerda. Claro, você poderia também utilizar o polígono
e ter o mesmo efeito. A altura do antecessor e fazer o polígono também. O objeto gráfico merece um vídeo à parte porque ele tem muitas opções de configuração. Eu vou explicar isso no outro vídeo separado. Código de barra é um componente muito simples. Esse aqui você teria que ler o conteúdo via código. E esse aqui você vai ligar ele num campo do seu banco de dados. É só apontar o campo e definir o formato. Um código compatível com o conteúdo da informação que você deseja imprimir. Aqui nós temos também o código de barra 2D, onde você pode fazer a leitura via código, ou o DB2 barcode, que você vai também apontar para aqui nós temos o objeto região. Esse objeto região aqui é bem interessante. Você pode posicionar controles dentro dele e aí você pode utilizar esse container, ou seja, um container onde vai conter vários outros objetos e, por exemplo, utilizar isso para poder ocultar todo esse conteúdo, né? Você pode jogar alguns controles dentro dele, que é um objeto região, e aí na hora de imprimir, em vez de você ocultar cada objeto via código, você pode ocultar só o container e vai ocultar tudo que tiver dentro dele. Quando você arrasta, tudo que tiver dentro dele vai ser arrastado também. Às vezes você faz um rodapé no seu relatório com vários controles, e aí, dependendo de uma determinada condição, esses controles devem ou não aparecer no seu relatório. Aí o que você faz? Você joga tudo dentro de um objeto região e lá no código você codifica uma condição. Se for um determinado, se atender aquela determinada condição, aquele objeto vai aparecer. Então é só você vir aqui, selecionar aqui o objeto, e aí nós temos aqui a propriedade visível dele. Você codifica a condição. Se a condição for verdadeira, então ele some. Se não, ele aparece. Então você pode, por exemplo, utilizar um campo do seu banco de dados. Vamos pegar aqui saldo de estoque. Se o saldo de estoque for menor que 100, ele vai sumir, senão ele vai aparecer. Seria um exemplo, né? Vamos apagar aqui esse código. Então esse objeto região é bem interessante para isso. Você pode determinar que se ele vai ter ou não linhas, né, para aparecer como se fosse uma moldura. Subrelatório. Subrelatório é outro componente muito utilizado. Você pode utilizar esse subrelatório e fazer vários relatórios dentro de um só. Esses relatórios podem ser alinhados, ou seja, aliás, eles podem ser aninhados, um relatório dependendo do outro. Por exemplo, você faz aqui na primeira área um cabeçalho de um pedido. E você pode utilizar um subrelatório para imprimir os itens do pedido. Ou ainda, você pode fazer na primeira área, no primeiro relatório, o pedido contendo o cabeçalho e os itens. E aqui no canto, também no cabeçalho, você deseja que sejam impressas as parcelas do pedido. Ou seja, as parcelas vai ser um subrelatório. Então nesse cantinho aqui você pode pegar e desenhar o relatório. Aí ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Não tem nenhum condutor de dados definido. Você aponta ele para a sua consulta. E aí você vai ter uma outra área de desenho específica para aquele subrelatório. Aí eles têm algumas opções aqui, ó. Se é um sucessor, ou seja, se ele depende do relatório do primeiro relatório para poder acompanhar os dados, ou se ele é fixo, se ele não tem dependência nenhuma com os dados anteriores, ou se é uma seção separada do seu relatório. Esse penetração aqui é bem interessante. Imagine que você tem aqui um relatório de vendas resumida por grupo. E aí vai aparecer o nome do grupo e o total de vendas. Aí, quando o usuário clicar no nome do grupo, ele vai expandir isso na visualização do relatório. O seu usuário, quando ele clicar no nome do grupo, ele vai expandir e vai aparecer a relação dos produtos vendidos daquele grupo. Então, para você fazer um relatório desse tipo, ou seja, um relatório interativo, onde o seu usuário, no próprio preview, ele vai poder ter
dados diferentes de acordo com o objeto clicado, você vai poder usar essa opção aqui, ó, penetração. Aí você seleciona qual é o controle que ele vai clicar para poder fazer a expansão, ou seja, o relatório só vai ser gerado quando o usuário clicar naquele controle da tela. Então você faria os dois relatórios, posicionava ele no local, e só que ele só iria ser impresso na tela, em preview, só quando o usuário clicasse naquele controle, onde você vai definir aqui na penetração, que é vai aparecer a relação dos controles que você tem. Aqui vou colocar um controle aqui na tela, descrição do produto. Vamos alinhar. Então eu vou selecionar aqui, ó, penetração, dbText 1. Então na impressão, quando o usuário clicar nesse controle, ele vai expandir e vai mostrar o relatório aqui de baixo. A referência cruzada, você pode utilizar ele para fazer relatórios do tipo pivô, onde você vai ter linhas e colunas sumarizadas. Você precisa ter um SQL já preparado, né, pensando dessa forma. Por exemplo, relatório de venda por mês. Aí você quer que mostre as colunas com os meses e o total de venda de cada mês. Então você pode obter essa mesma informação através de um select, né, separando o total de venda por mês, ou você pode utilizar o componente pivô e apenas vir e arrastar os campos para onde você deseja, numa nova linha. Aí eu vou criar aqui, no caso aqui eu não tenho, eu teria que ter aqui um campo do mês e o campo do valor. Então ele vai pegar e vai fazer a soma, né? E aqui eu tenho o cálculo. Se ele vai somar, se vai contar, se vai gerar a média. Então esse componente pivô aqui é bem interessante também. Ele vai te dar alguns relatórios bem legais. Esse mesmo recurso de pivô você tem no gerador de consulta, onde você vai poder fazer um SQL e apontar isso para um componente específico de pivô, onde o seu usuário vai ter bem mais opções de formatação. O seu usuário vai poder arrastar as colunas, criar modelos, criar layouts, né? Então esse componente aqui do pivô é específico do relatório, mas nós temos também o gerador de consulta com um componente pivô bem mais avançado. Quebra de página, isso aqui é simplesmente para você fazer forçar uma mudança de página. Imagine que você faça vários subrelatórios e em cada mudança de um subrelatório você deseja que seja feita uma quebra de página. Ele vai imprimir um relatório, eu quero que faça uma quebra de página. Ele vai imprimir um outro relatório, eu quero uma nova quebra de página. Então você pode alinhar aqui, ó, mover relativamente a subrelatório 1. O conjunto de dados vai se mover relativamente a quem? A quebra de página. É o page break 1. Quebra de página 2 vai mover relativamente ao subrelatório 2. E aqui o subrelatório 3 vai mover relativamente a... Então você poderia utilizar esse componente para forçar uma mudança de página no seu relatório. Componente do Google. Esse componente aqui você pode imprimir um relatório com um mapa, bastando para isso passar as coordenadas. Se você tiver no seu banco de dados essas coordenadas, você pode apontar a latitude e a longitude via código. Nós não temos um DB Google Maps para poder utilizar. Você tem que passar as coordenadas latitude e longitude via código, ou você passa um valor fixo aqui, que ele vai imprimir no seu relatório o componente do mapa. Você pode definir aqui as coordenadas, o zoom, o tipo de mapa. Outro componente bem interessante que pode enriquecer bastante seus relatórios. Aqui nós temos o componente Table Grid. Esse componente você pode criar células, ou como se fosse aquela opção lá do Word de criar tabela. E aí dentro de cada célula você pode colocar os controles. Com o Shift pressionado você pode selecionar mais de uma linha, mais de uma célula e mesclar. E dentro de cada controle você pode colocar os objetos. Tem alguns relatórios que a utilização do Table Grid facilita bastante o alinhamento, né?
que você vai ter as células separadas para poder tratar os seus controles. E é isso, pessoal. Aqui no demais são componentes mais simples de entender, que são componentes para poder selecionar a fonte, alinhamento, jogar para frente ou para trás em determinado controle, alinhar para cima, para baixo, para a esquerda, fazer um recuo, alinhar os controles à esquerda, à direita. Isso aqui. Você seleciona os controles e alinha à esquerda ou à direita. Não merece tanta explicação sobre esses demais controles não, porque são bem simples de entender. No próximo vídeo nós vamos criar um relatório e fazer o desenho dele desde o início. Até a próxima e obrigado por assistir.